Agora, dois exemplos geométricos, na verdade, um geométrico e um exemplo físico. Quando você trabalha com polígonos, vale muito a pena a gente pensar o que é um polígono, tá? Polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta. Segmento de reta. Então, por exemplo, a circunferência é um polígono? Essa é uma pergunta, né? Ela não é um polígono. Embora ela seja plana, ela não é formada por segmento de reta. Um cubo é um polígono? Não, porque embora seja formado por segmento de reta, não é plano, né? Formado por polígonos. O quadrado é um polígono. Número de diagonais D de um polígono convexo de n lados. Outro termo interessante, convexo. O que é convexo? Uma definição assim, definição não. Digamos assim, de modo bem coloquial, é que você não tem pontas voltadas para dentro da figura. Essa é uma definição bem fraquinha, né? Pontas voltadas para dentro da figura. Todas as pontas são para fora da figura. Particularmente eu gosto mais de uma definição um pouco mais formal, que quaisquer dois pontos, né, dentro da figura, você traça um segmento de reta entre esses pontos, o segmento de reta estará contido totalmente na figura, né? Essa é uma definição um pouco mais bonita de polígono convexo. Por exemplo, se você tem uma bandeirinha aí bandeirinha de festa junina, vamos pensar desenhar uma bandeirinha aqui. Bandeirinha de festa junina, ele não é um polígono convexo, ele é um polígono, né? Porque ele é plano, formado por segmento de retas, mas não é convexo. Porque, por exemplo, você tem dois pontos aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Você escolhe esses dois pontos, se você traçar o segmento de reta, uma parte do segmento de reta está fora do desenho, está fora da bandeirinha, né? Então não é um polígono convexo. É aquela definição que eu falei, né? Tem uma ponta voltada para o interior da figura. Então nós temos aí, tendo polígono convexo de n lados, você consegue determinar as diagonais apenas em função do número de lados. Diagonal, o que são diagonais? Diagonal nos polígonos são segmentos de reta que unem vértices opostos, né? Porque quando você tem, por exemplo, um triângulo, ele tem 3 vértices. Todos eles são vértices consecutivos. Por que consecutivos? Porque eles estão ligados pelas arestas, né? Se chamar esse vértice de A, ele está ligado ao vértice B, né? Pela aresta aqui. E o vértice A também está ligado ao vértice C pela aresta. Então, esses são vértices consecutivos. No caso das diagonais, é quando você não tem essa ligação pelas arestas, você forma um segmento de reta que liga vértices que não estão ligados por arestas. No caso aqui, um vértice A, um vértice C aqui, por exemplo. Vértice C. Como é que eu determino o número de diagonais só conhecendo a quantidade de lados sem desenhar a figura? Porque aqui, por exemplo, 3 lados, nenhuma diagonal. 4 lados, 2 diagonais. Observação também importante, a diagonal que liga o vértice A no vértice B é a mesma diagonal que liga o vértice B no vértice A. É a mesma diagonal. Tá? 5 lados, 5 diagonais, estão aqui desenhadas 5 diagonais. 6 lados, 9 diagonais. Né? Será que a relação é simples? Por exemplo, do número de lados, a cada um que aumenta no número de lados, aumenta de 1 em 1. Repara que o número de lados aumenta de 1 em 1. O número de diagonais saltou de 0 para 2, depois para 5, ou seja, aumentou 2, aumentou 3, depois aumentou 4. Isso dá uma certa... Interessante, né? Vamos fazer uma tabela para você entender o que eu estou falando. Ó. O número n, ele está variando de 1 em 1. Então você tem lá 3, 0 diagonais. 4, 2 diagonais. 5, 5 diagonais. 6,
9 diagonais. Então, ou seja, aqui salta de 1 em 1. Sempre mais uma aresta sendo, um lado sendo incluído aí, né? Um lado sendo incluído. Já aqui, no primeiro salto, foram 2 diagonais a mais. Aqui 3 diagonais a mais. Aqui 4 diagonais a mais. Parece regular, não tenho certeza se é. Mas não é difícil supor quantas diagonais tem 7 lados, se isso se satisfaz de verdade. Se isso realmente vai acontecer. Vamos tentar usar uma estratégia de função de grau 2 para definir a sequência das diagonais em função do número de lados. Cada vértice ele se liga a ele mesmo e a outros 2 vértices consecutivos. Então, cada vértice não se ligará a 3 outros vértices. Ele mesmo, né? E os 2 consecutivos a ele, né? Então, por exemplo, esse aqui se liga a esse pelas arestas, mas não se liga a esse, e nem a ele mesmo, né? Não tem ligação entre ele mesmo. Isso significa que num polígono de n lados, cada vértice vai se ligar, se eu tenho n lados, cada vértice ligará com n menos 3 outros vértices. Ou seja, não vai se ligar nem a ele, nem os 2 consecutivos a ele. N menos 3 outros vértices. Cada um faz isso. O vértice 1 se liga a n menos 3, o vértice 2 a n menos 3. Então significa que você tem o total de diagonais, ele vai ser n vezes n menos 3 vértices. A observação que eu fiz aqui, eu falei que um vértice, a diagonal que liga o A ao B, por exemplo, é a mesma que liga o B ao A. Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu estou contando em duplicidade. Quer ver? Porque se isso aqui fosse verdade, se esta era a fórmula final do que eu estou falando, coloca o 3 aí, né, no lugar do N, colocar o 3 no lugar do N, a conta bate, porque fica 3 vezes 0, a conta bate. Mas se eu colocar o 4 no lugar do N, a conta passa a ser 4, que multiplica 4 menos 3. Isso deu 4. Né? 4 vezes 1, né? Isso aqui dá 1. 4 menos 3 dá 1. Deu 4. Por que isso acontece? Porque eu estou contando duplicado o número de diagonais. Se eu estou contando duplicado, basta dividir por 2. Esse número de diagonais está em função do número de lados e é uma função quadrática. Fazendo a distributiva aí, eu tenho que isso é n ao quadrado menos 3n dividido tudo isso por 2. Mas eu vou dividir separadamente por 2. Então, no caso aqui, o A, quem acompanha o n ao quadrado, agora não é mais x a variável, 1 sobre 2. E o B, quem é o B, é quem acompanha o n, 3 sobre 2. Muito bem. Pode testar se o 7 é verdade, que aqui eu ia supor, né, que a suposição que eu ia fazer é que o 7 seria mais 5. Essa é a suposição que eu ia tomar. Se eu somou 2, somou 3, somou 4, pulou 5. Se for verdade, tem que dar 14. Será que é verdade? Com 7 lados eu tenho 14 diagonais? Basta você trocar na fórmula. Então eu tenho aí, número de diagonais vai ser 14, que multiplica 14 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Poderia trocar nessa aqui também, né? Também pode ser trocado aí. Trocando aqui, eu vou simplificar aqui 14 por 7. Vou multiplicar 7 vezes 14 menos 3. 14 menos 3, quanto dá 14 menos 3? Mas, desculpa, acho que eu errei aqui, volta, eu falei errado. Não é o 14, né, pessoal, que eu estou trocando errado. Desculpa aí, foi mal. Voltando aqui, falando um pouco melhor. É o 7, o n é o 7. Trocando 7 vezes 7 menos 3, eu achei que ia dar muito grande mesmo, mas não vai dar certo. Ou também não estou garantindo que é 14, né? Vê se melhora agora. 7 vezes 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2.
7 vezes 2, 14. Poderia, lembrando, trocar aqui também. Opa, bateu. Então aqui, esta regularidade realmente aconteceu ali. Muito bem. Fenômeno físico aqui. Esse italiano, Galileu Galilei, famoso, né? Galileu Galilei, ele analisou o movimento de objetos em queda num campo gravitacional da Terra. Concluiu que se não fosse a resistência do ar, o espaço percorrido por esses corpos seria diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Então o espaço S1 é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Isso significa que existe uma constante de proporcionalidade, que para cada espaço percorrido ele tem, dividido pelo tempo ao quadrado, né, cada espaço percorrido dividido por tempo ao quadrado é uma constante, existe uma constante para isso. Isso significa divisão de duas grandezas ser sempre igual, significa que elas são diretamente proporcionais. Né? Então tem uma constante, isso aqui é igual a uma constante de proporcionalidade. A questão é quem que é essa constante de proporcionalidade? No caso, né, na situação em seguida, observada, você tem aí o S em metros e o T em segundos, o tempo em segundos e o espaço em metros. O valor comum, ou seja, aquela constante de proporcionalidade, é aproximadamente metade da aceleração da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade, metade disso é aproximadamente 4,9. Isso significa que o espaço percorrido por uma pessoa em queda livre dividido pelo tempo ao quadrado é aproximadamente 4,9, né? É aproximadamente 4,9. Isso significa que o espaço percorrido, né, é 4,9 vezes o tempo ao quadrado. Né? O tempo ao quadrado. Se você, por exemplo, cai por 1 segundo, né, por 1 segundo de queda, 1 segundo de queda, você vai percorrer um espaço de aproximadamente 4,9 metros. Né? Você tem um objeto que despencou de uma altura. Se o tempo for 1 segundo de queda, a distância percorrida é aproximadamente 4,9 metros. Isso desprezando a resistência do ar. Agora, se a queda foi por 2 segundos, é aí que está a proporcionalidade, ela é feita com relação ao quadrado da distância. Desculpa, o quadrado do tempo. Então aqui, ó, se em 1 segundo ele 4,9, em 2 segundos, o dobro do tempo, ele vai cair o dobro da altura? Vai cair outro 4,9? Não. Em 2 segundos, ele vai cair, né, no caso aqui, o espaço percorrido seria 4,9 vezes 2 ao quadrado, vezes 4, quase 20. Né? Seria uma queda, uma distância aproximadamente de 19,6, se eu não me engano, não fiz a conta, depois vocês façam, confiram, 19,6 metros em 2 segundos, ou seja, quase 20 metros, aproximadamente 20 metros, você cairia em 2 segundos. 4 vezes mais que o tempo em 1 segundo. Então 4 vezes mais, depois 3 segundos, aumenta 4 vezes também? Não. Aí no caso, em 3 segundos, é 4,9 vezes 3 ao quadrado, aí seria 4,9 vezes 9. Né? E assim vai a distância percorrida em queda livre de acordo com o tempo, em função do tempo. Em função do tempo. É uma função aproximada, mas representa uma função quadrática. Nesse caso, observando aqui, o A é 4,9, o B e o C são nulos, não aparecem. Até mais, pessoal. Abraço.